E aí, Léo, beleza? Mais um vídeo aqui para o YouTube do Splash Brothers. Você que está acompanhando esse vídeo, já chega deixando o like, chega deixando um comentário. Isso é muito importante para a gente, para engajar o canal. Estamos começando há pouco tempo, né, Léo? Aqui com a produção no YouTube, mas estamos no podcast já há mais de 3 anos. Bastante tempo aqui com nossos amigos e amigas. É isso, Gui. E hoje, nesse vídeo, nessa nossa nova tier list, vamos analisar os principais times aí que vão estar nos playoffs, Gui. E a gente vai tentar projetar quais são os principais favoritos, quem é zebra, quem é que tá faltando, de repente, alguma coisinha a mais pra gente confiar. Então é hoje visando aqui playoff, viu? Exatamente, já projetando a pós-temporada, tem muita coisa para acontecer, né, Léo? Chegamos ali um pouco mais da metade da temporada, mas fechou o mercado de trocas. Ainda temos alguns jogadores que podem fechar na questão de buyout, mas nenhum relevante. Então a gente já quer aproveitar esse momento aqui e olhar para frente, olhar para a pós-temporada. Quem a gente pode imaginar que vai chegar com tudo lá para abril, maio. Então, um pouco do que a gente vai projetar aqui nessa tier list de hoje. Obviamente, a gente pegou os principais times do nosso Power Ranking, além de alguns times que sempre podem chegar. Lembramos temporada passada, Léo, que o Lakers, por exemplo, foi até para o play-in. Lakers e Miami Heat foram para o play-in. O Miami Heat esteve a uma bola de ser eliminado pelo seu Chicago Bulls e ambos chegaram a pelo menos uma final de conferência. Miami Heat chegou na final da NBA. Até por isso a gente trouxe essas duas equipes aqui, porque, como diria o outro, a camisa pesa. Camisa pesa e eu tava fazendo a listinha aqui, Gui. Foi aí que eu me toquei. Falei, putz, a gente ia colocar só os 15 primeiros, né? Ou algo perto disso. E não teria Heat nem Lakers. E já é um spoiler do nosso Power Rank aí dessa próxima edição do podcast. Mas a gente tinha que colocar, né? Porque apesar de tudo, a gente sabe que pelo menos o Miami Heat sempre vira a chavinha ali nos playoffs. Exato, Léo. Quero começar aqui com uma boa, já começando o nosso tier list. Já vou jogar ali, meio que sabe quando você tá jogando em casa, vai fazer aquele gol fácil. Indiana Pacers é zebra. O melhor ataque da NBA, mas esse ano temos, por exemplo, 6 equipes. Normalmente, quando eu falo alguma coisa e você concorda, você já puxa, Léo. Aqui você não puxa, então acho que vai gerar debate. O melhor ataque da NBA, mas temos 6 equipes ali nessa faixa também, dentre os melhores ataques da história. Mas o Indiana Pacers tem muitos problemas defensivos. Tudo bem, a gente viu uma melhora dessa defesa com a chegada do Pascal Siakam. Mas mesmo assim, eu não acredito muito na capacidade hoje do quinto pior ataque da NBA chegar longe. Então, por isso, eu acho que a defesa vai ser um ponto crítico aqui para o Pacers chegar longe. Essa tier list pra mim, Gui, é bem difícil essa última categoria zebra, né? Que a gente colocou os melhores aqui. Por exemplo, o seu Pacers, Gui, eu acho que ele encaixa muito bem nesse falta algo também, né? Porque é um time, como você falou, um grande ataque, Haliburton jogando muito, o Siakam chegou muito bem, mas falta aquele algo que talvez seja defesa, né? Mas não é um time que eu acho, por exemplo, que perderia fácil a primeira série na primeira rodada. Eu acho que é um time que pode até complicar alguns adversários aí, né? A gente viu, por exemplo, como o Bucks tem sofrido com eles, né? E eu penso que o Pacers ele tá perto de chegar a se transformar em um contender. Eu só não sei exatamente o que falta ainda. Eu acho que nessa temporada, acho que eles estão num processo evolutivo. Ano que vem, talvez eles deem esse salto, mas para esse ano, eu ainda não consigo ver muita coisa, Léo. E aí, o ponto que eu indiquei o Pacers é porque a gente vê todos esses nomes aqui, todos esses logos na tela. Foi o único, assim, que de cara já me bateu uma situação que eu não acredito. Mas se você quiser colocar em falta algo por enquanto, você vai ver que, como você já falou, preencher essa zebra depois vai ser difícil. Essa que é a questão, né? A gente sempre preenche todas as categorias, sendo que a principal ali, né? No caso aqui é candidato a título, a gente coloca no máximo 3. E olhando o que vai vir por aí, eu acho que o Pacers vai acabar sendo a zebra mesmo. Embora eu goste muito desse time, quero ver eles nos playoffs. Eles perderam, inclusive, pro Hornets recentemente, viu, Gui? Hornets todo desfalcado, Nunca é então um bom sinal.
E para manter aí, Gui, eu vou puxar aqui uma equipe que... Não sei se eu puxo outra zebra ou penso mais para o topo. Vamos diversificar, né? E vamos tirar também o elefante da sala, viu, Gui? O Celtics é candidato a título, né? Talvez seja Ah, acho eu. que é o principal candidato dessa temporada. Tudo bem que a gente ouve isso há uns 3 anos já, né, Léo? Mas a gente, se o Celtics não estiver na final de conferência, vai ser muito surpreendente. E a gente aposta neles ali sendo o principal time na conferência, né? E imaginando eles novamente voltando para uma final. O time esse ano tem o Porzingis, que vem jogando muito bem. O Joe Holiday, apesar dos números ofensivos, né, terem caído, também jogando muito bem e teve a evolução ainda do Eric White. Então é um time que é difícil. A gente sempre comenta, né? Putz, o Celtics parece que vai, aí de repente um quarto, o ataque fica arremessando só de 3, aí toma uma virada, mas não dá para fugir disso, né? O Celtics, pelo menos nos últimos anos, sempre é um favorito. E 4 jogos à frente do segundo colocado, Léo. Acho que é uma diferença muito grande para a gente desprezar aqui. Melhor ataque da liga, terceira melhor defesa. A gente sabe que playoffs é outra história. Muita coisa pode mudar a partir dali, mas eles trouxeram também um bom jogador ali para complementar esse garrafão, que é o Xavier Tillman, um espaçador, mantém um pouco do estilo, um bom defensor. Então, acho que nesse sentido é impossível a gente não ter. Se tivesse um tier list único ali, Léo, se a gente fosse definir qual o principal candidato a título, um único nome, acho que seria o Celtics. É incontestável, obviamente. Você falou aqui, existem problemas nesse time, da forma como eles mantêm a concentração, como eles evitam erros, perdem vantagens inacreditáveis, deixa adversários abrir de uma forma que ninguém entende muito porquê, mas é o principal candidato a título da temporada. Eu tô meio ranzinza, Léo. Vou de mais uma zebra aqui. A gente vai populando os extremos, depois a gente vai fechando o meio. Eu gosto do time, acho que não é necessariamente um time problemático aqui do New Orleans Pelicans. Vem numa sequência muito boa, mas eu não sei se. Acho que falta camisa aqui. Vou ser comentarista brasileiro de futebol, Léo, mas eu não acho que eles estão já em condição de brigar por algo. Acho que pode ser um time que dê trabalho, mas nesse momento eu acho que o time ainda não tem a capacidade para pelo menos se colocar numa posição de falta algo. Então, nesse sentido, eu vejo os Pels como uma das zebras também. É aquele negócio, né? Tem muito time aqui na lista, times que talvez não estejam numa temporada tão boa, mas quando chega a playoffs a gente vê o salto, times que às vezes vem numa temporada boa, melhor que a do Pelicans, então por isso eu coloquei o time nessa posição. O Pelicans, a gente olha, vê o talento, né? Vê que tem boas opções, não só os jogadores tops, né? Mas para rotação, Trey Murphy, Herbie Jones, o próprio Dyson Daniels, né? Que acabou tendo uma lesão agora e vai perder um tempo aí. Mas parece que ainda é muito nebuloso, né? Como funciona esse time. Eu acho que às vezes é muita jogo de isolation, a defesa não funciona muitas vezes. Então, por mais que tem jogos que você olha e eles ganham de times competitivos, jogando muito bem, boa sequência do Ingram, o Zion tem conseguido jogar, né? Uma sequência boa de jogos aí. Eu ainda também não colocaria ali entre esses o Pelicans mais acima. Eu acho que é zebra também. E Gui, temos aqui um caso interessante, que é o nosso Lobo. Uou! O nosso Lobo, que eu até vou puxar o logo aqui para ficar mais visível, né? O Lobo tá liderando a Conferência Oeste. Embora eu tô meio perdido, viu, Gui? Porque a gente tá acabando o carnaval. Então, aquela segunda e terça que você não acompanha tantas coisas, né? Mas está liderando, Léo, com um jogo de vantagem sobre o Oklahoma City Thunder. Então, E eles, confia em você. e eles ganharam, inclusive, do Clippers, né, recentemente. Que estavam numa sequência ótima e poderia passar. Só que tem aquela questão, né? Porque, pelo que eles estão fazendo na temporada, eles poderiam muito bem ser o candidato ao título. Só que a gente tem esse pé atrás com o Wolves, né? De como vai funcionar nos playoffs, essa questão dos dois pivôs, de, pô, o Tal sempre comete muitas faltas nesses jogos e tudo mais. Então, por conta disso, por querer ver mais, eu colocaria o Wolves no vai dar trabalho, Gui. Eu concordo, eu acho que ainda falta aquela evoluçãozinha do Anthony Edwards.
Ele é um excelente scorer, melhorou o chute de perímetro, os drives dele é algo espetacular, mas acho que falta um pouco dele no sentido de cometer menos turnovers, evoluir seu jogo de playmaking, principalmente para os adversários, para o Wolves colocar nessa posição de candidato a título. Acho que é uma excelente surpresa que a gente viu essa temporada, é um dos grandes times do ano, mas pensando ali quando o jogo dá uma encrespada, a gente precisa ver um pouquinho desse Wolves, do Edwards evoluindo como passador, porque obviamente o Conley é um excelente jogador, você quer ver ele conduzindo esse time, mas não é necessariamente que você quer ver um jogador de 36 anos conduzindo o time nos momentos críticos. Acho que esse time tem capacidade de chegar até numa final de conferência, mas ainda não vejo como um dos candidatos a títulos dessa temporada. Ainda temos que ver esse time se provando nos playoffs, né? Exato. Léo, tem uma polêmica aqui, uma mini polêmica, porque o futuro pode ser crítico com a análise que eu vou fazer ou comprovar uma realidade. Obviamente, os movimentos dos Sixers direcionam que eles acreditam que o Embiid voltará a tempo dos playoffs, mas tudo tem sido tão nebuloso em relação ao seu retorno, prazos e tudo mais, é algo que a gente costuma ver muito bem na NBA, um prazo pré-definido sobre retorno, e quando não tem prazo, eu lembro daquela temporada que o Clippers perdeu o Kawhi Leonard numa série de playoffs, quando eles até tiveram ali, se eu não me engano, foi no ano do Suns, que o Kawhi se machucou. A gente viu alguns reportes colocando o Kawhi podendo jogar ainda na final de conferência, e no fim ele perdeu a temporada seguinte inteira. Então, quando não tem reporte ali, quando as coisas são muito nebulosas, eu fico meio preocupado. E aí, nesse sentido, o Sixers falta algo, que é o Embiid. Falta, e esse algo é o principal jogador do time, né? O que era o MVP da temporada. Então, eles até ganharam alguns jogos com a chegada aí do Buddy Hield, né? O Cameron Payne jogou bem também. Mas é isso, é um time que, com certeza, uma temporada saudável, a gente colocaria ali no VAR da trabalho. Tava se desenhando isso, pensaria até para ser candidato, viu? porque a defesa tá muito bem, né? Com o Nick Nurse, o Max evoluiu bastante. E ainda tinha aquelas questões, né, deles de repente fazer alguma grande troca. Essa questão do Embiid, eu acho que deu uma brecada nisso também. Então é um time que não dá pra gente pensar muito vai ganhar título, vai dar trabalho ali pro Celtics, algo nesse sentido, se a gente nem sabe qual vai ser a questão do Embiid, né? Obviamente que o Embiid pode retornar, e se ele retornar, o time tem capacidade de ser campeão. Mas acho que nesse momento, com as informações que temos em 14 de fevereiro, acho que falta só o Embiid para esse time se colocar como candidato. E Gui, eu vou seguir aqui no Falta Algo e citar o nosso querido Dallas Mavericks. Eu achei que você estava no bonde do PJ Washington e no bonde também do Gafford, mas concordo contigo. Porque o Dallas tem aquela questão de defesa muito fraca, né? Depender muito ali do jogadas individuais do Doncic, que vem jogando muito bem. O Kyrie Irving voltou também bem. O time até conseguiu algumas vitórias, né? Embora contra adversários mais fracos aí com essas novas chegadas aí que se citou do PJ, do Gafford. Mas ainda assim, eu acho que falta algo para esse time, falta uma defesa mais consistente, jogadores mais consistentes também e que performem melhor ali nos dois lados da quadra. E a gente ainda não viu, né, como vai funcionar de fato esse time com o PJ Washington, com o Gafford, contra times mais fortes, né? Embora tenha melhorado o elenco, eu ainda não confio nesse Dallas. E o time ainda tem algumas situações de inconstância, né, Léo? Quando a gente vê o time como um todo, é difícil confiar nesses jogadores de perímetro. Obviamente, eles têm até um bom número de bolas de três, muito por conta das suas duas principais estrelas, mas quando a gente vê esse elenco de apoio, é muita inconstância em relação ao seu jogo. Então, falta algo, falta um 3&D mais sólido, falta um pouco mais de desenvolvimento também desse garrafão. A gente até debateu no podcast passado como talvez, apesar das movimentações ali de bigs, a gente ainda vai ver os bigs que já estão lá tendo espaço, então isso é preocupante. Nesse sentido ainda de falta algo, Léo, é algo que
crítico para a equipe, que para mim o Los Angeles Lakers falta perímetro, falta bola de três. Eu acho que se eles tivessem essa questão da bola de três, a gente ia ver esse time com muito mais capacidade de ser campeão. Mas passou o mercado de trocas, trouxeram o Dinwiddie, que não vem de 2 temporadas sólidas nesse quesito lá no Nets. Obviamente, eu acredito que ele vai melhorar, mas o time é top 3 negativo em bolas de 3 sentadas, bolas de 3 convertidas. Acho que isso é muito pouco para os playoffs, onde é que os times exploram os defeitos. O único arremessador sólido, confiável hoje é o LeBron. Acho que isso é pouco para a equipe. Falta essa questão do perímetro, né? A gente confiar ali que eles vão ter LeBron e Anthony Davis bem de saúde. Era uma questão no início da temporada, tá acontecendo e o time ainda sofre muito. Apesar, né, da melhora recente de Low, da chegada do Dinwiddie, ainda acho que é pouco, pensando no time que vai enfrentar uma conferência super forte, até pela questão de classificação, deve ter, se for para chegar a uma final de conferência, 3 séries dificílimas, pelo menos, né, porque eles desde o início vão pegar times fortes. Então, também acho que falta algo, apesar de ser difícil desconfiar do LeBron, né? A gente não pode ter essa questão aí, mas desculpa, papai, não dá para subir muito aqui. E subindo, Gui, eu colocaria, sabe quem? New York Knicks. Eu acho que o Knicks vai dar trabalho. Óbvio, eles estão numa sequência recente azarada, né? Porque eles acabaram tendo o Anunoby se lesionando, o Julius Randle. Eles têm o Mitchell Robinson que pode voltar para pelo menos para os playoffs ainda. Então é um time que tem lidado com o departamento médico ali cheio. Só que eu acho que eles completam com a boa defesa que vinha se formando com a chegada do Anunoby, Jalen Brunson jogando muito bem. É um time para dar trabalho ali, chegar em semifinal de conferência e disputar ali, pelo menos em igualdade contra os principais times da conferência e veja esse Knicks se conseguir ter esses caras em quadra, sendo um time para a gente ficar de olho, porque quem sabe pode ser uma surpresa aí nessa conferência. 12-2, Léo. Foi esse recorde quando o Odiano Anunoby esteve em quadra desde a sua troca. A melhor defesa da liga. Então, é muito disso. É aquele negócio um pouco complicado também do time que a gente grava, né? São fotografias e a fotografia do momento é essa. Se fosse ali no momento do 12-2, a fotografia que eu tinha até do Knicks era talvez como um candidato a título. Nesse momento, concordo com você, vai dar trabalho, mas é um time muito curioso que eu quero acompanhar. Obviamente, os anos recentes bons do Knicks, eles é a fotografia que a gente tem hoje, uma excelente defesa, um ataque que muitas vezes tem dificuldades, mas que ganhava sobrevida muito por conta dos rebotes ofensivos. Foi assim que eles eliminaram o Cavs, por exemplo, ano passado. Rebote ofensivo tem muito da técnica e tudo mais, mas não é sempre que esse jogo vai encaixar, né? Então, é um pouco de depender do acaso. E esse ataque é muito travado quando não tem o Brunson e o Randle num alto volume e em eficiência. Então, acho que falta isso também para eles colocarem em condição de candidato a título, mas acho que é um dos excelentes times da NBA. Léo, vou jogar uma pimentinha, uma polêmica aqui pra gente. Ali eu tô vendo o Celtics, o único ali no topo, e acho que essa ordem momentânea faz sentido, mas queria colocar um companheiro ali, que seria o Clippers. Acho que o Clippers vem num dos momentos mais quentes da NBA. Quando a gente olha a janela, por exemplo, do nosso último Power Ranking para cá, eu até fiz esse recorte, eles são top 3 da NBA em aproveitamento. O Barba jogando muito bem, Kawhi jogando muito bem, obviamente. Para os fãs mais ressabiados do Kawhi, hoje, dia 14 de fevereiro, ele não vai jogar por uma pequena lesão. Não acho que, pelos reportes indicados, seja algo grave, mas sempre preocupa quando a gente vê esse momento de lesão. Mas acho que o Clippers, finalmente, é um ano que eles se colocam como candidato real, porque os outros anos, né, Léo? A gente viu o time lá em cima, no Power Ranking de preview, mas ao longo da temporada poupava alguém, machucava alguém, e quando chegava os playoffs a gente não tinha muita segurança sobre o time. Eles nunca chegaram como estão chegando agora. O Clippers é um candidato, né? Vem com todo mundo jogando muito bem, né? George, Kawhi, como você citou, o Harden se adaptou bem.
Então, é um time que tem boas peças ainda, como o Zubat, o Norman Powell para vir do banco, o próprio Westbrook. Então, acho que parece que eles estão numa boa sequência. Como você falou, não tem a questão de lesões ainda, né? E essa do Kawhi parece algo mais simples. Então, é um time que, de fato, hoje está se merecendo aí a gente acreditar novamente no Clippers e colocar eles mais para o topo. E a expectativa é título, né? Quando você tem 3 caras nesse nível, aí a expectativa não vai ser diferente. E Gui, eu acho que o outro candidato a título é o atual campeão, né? Você concorda com isso? Concordo, concordo. Acho que ninguém queria já se comprometer aqui para fechar a tríade, lembrando que a gente só pode ter 3 candidatos a título, mas estou confortável com Denver nessa posição. É Denver que, putz, às vezes tem alguns jogos abaixo, né? O pessoal até brinca muito que o Jamal ele só joga contra time bom, né, Gui? Quando é Blazers, assim, ele tem aqueles jogos ali mais sonolento, números piores. Mas é o time que funciona muito bem ali ao redor do Jokic, aquele jogo coletivo que a gente já conhece. Então, é muito difícil a gente projetar algum time ganhando 4 jogos desse Denver, né? Então, apesar de ter junto ali no candidato ao título um time da conferência, que é o Clippers, acho que são os nossos principais favoritos ali na Conferência Oeste hoje, ainda é muito difícil projetar e apostar que algum time ganharia desse Denver. E eles vêm num momento de evolução, né? Acho que eles pareciam em algum momento da temporada, até o meio de janeiro ali, levando, deixa a vida me levar. Acho que eles engataram uma marcha, vem crescendo a produção. Então, essa posição acho que essa é sólida para o time. Acho que o outro time que vai dar trabalho, é difícil a gente ver aqui, pensar em Clippers, Denver, Wolves e não ter o Thunder na posição onde vai dar trabalho. É um time muito jovem, né? Talvez um dos elencos mais jovens da NBA. Trouxeram o Gordon Hayward aqui, que a gente até fez um vídeo no TikTok, no Instagram, falando um pouquinho do que eu achava dessa contratação, dessa troca. E o bom é que eles não entregaram muito do seu futuro para receber o jogador. Tem uma equipe muito sólida, tem uma equipe de jovens, bons talentos. Acho que o que falta para eles se colocarem como candidato a título é essa cancha, chegar em playoffs, de disputar a pós-temporada, evoluir. Obviamente, o Warriors lá em 2013, Léo, 14, a gente falava disso também quando a gente viu eles já foram campeões. Então, isso pode acontecer, mas é um elenco jovem ainda. Então, acho que nesse momento é uma temporada ainda de experimentação. Tem o problema ali do big substituto ao Chet Holmgren. O time tem alas altos. A gente até debateu isso com o Igor Melo quando falávamos aqui, mas sofre hoje com um pouco de rebotes. Então, nesse sentido, eu vejo o time numa curvinha ascendente, mas só que ainda não como candidato a título. O Thunder, acho que o natural de um time tão jovem seria não falta algo, né? Que é justamente essa questão aí de maturidade. Só que eles são tão bons já, né? Estão ali brigando para liderar a conferência que é super forte e caras que parecem já bem completos para jogar na liga. O time se encaixou muito bem. O que falta realmente para eles é a gente ver o Thunder nos playoffs. E eu não acho que eles vão ter problemas maiores por questões aí dessa questão de serem jovens e tudo mais. Aposto bastante nesse time e acho que eles vão dar muito trabalho, viu? Não vai ser fácil para um Clippers, um Nuggets que a gente colocou acima deles ganhar uma série contra o Thunder, por exemplo. Então, é um time que Nesse vai fazer sentido do grande. vai dar trabalho, Léo, hoje a gente tem ali o Wolves e o OKC como o primeiro e segundo. Você tendo a possibilidade, pode ser o Clippers ou o Nuggets, que hoje está abaixo. Obviamente, é uma disputa bem próxima ali. Eles chegaram os 4 estarem até empatados alguns dias atrás. Você preferia ir pela chave do Wolves ou do Thunder? Putz, complicado, né, cara? Eu acho que eu prefiro escapar do Thunder, viu, Gui? É um time que também tem uma defesa forte, embora tenha aquele problema, questão ali dos rebotes que a gente falou, né, lá atrás. Mas com um ataque tão bom, com tantas opções ofensivas, com o Shai, com o Jalen Williams. Tem um alvo evidente, né, que é o Giddey, mas eles trouxeram o Gordon Hayward, então pode ser que eles acabem mudando isso nos playoffs, né? Só que é difícil você ter tanto talento assim e ficar confortável, né? Boa, quem você vai agora? Bom, Gui,
Eu vou puxar uma outra zebra que, para mim, para tristeza do nosso amigo Lauro Cantarelli, é o Kings. Que era algo que eu esperava uma evolução do Kings esse ano. Porque eles foram muito bem na passada, tudo bem, perderam no jogo 7 ali na primeira rodada para um time que ficou atrás deles, que era o Warriors, mas a gente entende, né, muito tempo depois, voltando de playoff, isso foi uma série muito equilibrada, só que o Kings esse ano, eu acho que eles no mínimo estagnaram, não deram aquele passo a mais, e a gente viu o Fox começou tão bem a temporada, né, inclusive em termos de aproveitamento, no bote 3 e volume, teve já essa queda. Eu também vi até os insiders ali que cobrem o Kings falando sobre como ele também tira mais problemas para chegar no garrafão, né? Por isso que recentemente o número dele caiu ainda mais, além dessa questão do aproveitamento da bola de fora, né? Então, é um time que tem Fox ainda, que é um excelente jogador. O Sabonis continua jogando muito bem, né? E a gente até falou que ele merecia estar ali entre os selecionáveis no All-Star Game. Só que eu ainda acho que eles não conseguiram dar aquela evolução, não conseguiram trazer aquela peça que eles tanto sonharam, né? Que era aquela posição 3 e 4 ali. O Keegan Murray, apesar de bons momentos, ainda não se tornou um jogador aí. Deu aquela evolução tão, que alguns jogadores dão no segundo ano, né? Então eu colocaria o Kings hoje como zebra, não vejo eles sendo um time que vai muito longe. O Kevin Huerter caiu, né, Léo? Também de aproveitamento. É uma exposição defensiva. O time do Kings, né, que acho que quando a gente olha para trás, eles foram muito conservadores. A renovação do Harrison Barnes pagou caro para eles e hoje eles não deram esse salto porque acreditaram que é um jogador que a gente já tinha visto em outros cenários talvez pudesse evoluir. Não foi o que aconteceu. E aí o Lauro até brinca que a torcida lá do King chama o general manager o Monte McNair, Monte McNoia, muito por conta aí desse conservadorismo dele. Então acho que nesse sentido, se a gente tivesse que colocar 3 aqui como zebra, acho que o Kings estaria de bom tamanho. Léo, um time ali que eu tô flertando com essa posição e acho que não vai ter como fugir disso, apesar dos talentos envolvidos. E, obviamente, nesse sentido, a gente pode ver o time como campeão da NBA, mas acho que hoje falta algo. É o Milwaukee Bucks. Acho que quando você traz o Doc Rivers para ser seu treinador em playoffs, é um red flag gigantesco aqui, então não consigo confiar muito nesse Bucks, apesar dos nomes envolvidos, na sua capacidade de ser campeão. E aí, quando sua grande movimentação, tudo bem que eles fizeram um splash para trazer o Damian Lillard, mas quando sua grande movimentação é trazer o Patrick Beverley, me preocupa um pouco. E até quando a gente vê o jogo do time, o time é muito inconstante, né? Defesa, ataque, é um time que sofre demais ao longo das partidas. Então, nesse sentido, eu vejo o Bucks como faltando algo ainda. E eu achei que seria meu clickbait, viu, Gui? Porque eu também colocaria o Bucks ali no falta algo. O que é natural é ou candidato a título ou vai dar trabalho, né? Por tanto talento, e é um time que há tanto tempo vem sendo liderando a conferência, ou muito perto disso. Só que, como você falou, né? A chegada do Doc Rivers já desanima a gente. O time já tem mostrado, desde lá do Adrian Griffin, problemas defensivos. O Lillard, ainda, apesar de bons jogos, não se encaixou exatamente ainda na melhor rotação. E apesar de ter o Ian jogando muito bem, né, um dos candidatos a MVP, com certeza, parece que realmente falta algo, falta mais peças, falta um melhor encaixe, uma melhor defesa, e aquilo, né? E eu não vou botar minha mão no fogo num time que tem Doc Rivers. Então, não aposto nisso. E aí, a gente cria uma questão aqui. Porque esse time aqui, ó, Cleveland Cavaliers, é um dos times mais quentes da NBA no momento. E eu estou doido para fazer isso aqui, ó. Siga seu coração. Porque o Cleveland, desde a gente citou, né, parecia uma temporada perdida, lesão de Garland, Mobley, e de repente o time emendou uma sequência, o Mitchell jogando muito bem, e aproveitamento de 3 cresceu bastante, eles estão arremessando bem melhores agora, que era uma questão no time. O Jarrett Allen, que não estava tendo uma boa temporada, começou a ser um jogador aí dominante no garrafão, aí criou aquela dúvida, putz, mas e quando o Garland e Mobley voltarem?
eles continuam ganhando, o Mobley voltou jogando bem, o time ganhou, por exemplo, do Clippers recentemente. Então, eu não imaginaria que em pleno 14 de fevereiro, Gui, eu estaria colocando o Cavs hoje acima do Bucks. Inclusive, pode ser algo que o pessoal use contra a gente no futuro. Mas não tem como fugir no momento, né? O Cavs, com essa excelente defesa e tendo esse ataque liderado pelo Mitchell, tendo essa evolução, né, no último 2 meses, é um dos times mais quentes da NBA. E eu acho que hoje não seria de bom agrado, por exemplo, o Celtics está na prateleira acima. Não sei se o Celtics estaria confortável em enfrentar um Cavs hoje. É um time que, quando a gente olha a janela, que desde a lesão dos dois, o time descobriu um lineup que até então eles usavam em algumas situações, mas se mostrou muito bom. O lineup onde é que entrou o Struz, onde é que entrou o Jim Wade ali no quinteto titular. Esse lineup trouxe muita bola de três, abriu muito o jogo do time. E esse lineup hoje seria o melhor net rating da NBA, é um dos principais lineups da NBA, é um dos principais lineups defensivos também, então tem marcado muito bem. Então, esse tem sido um ponto. Obviamente, algo que a gente vai até debater no podcast dessa semana, que eu separei o Cavs, é a minha preocupação que eu tenho em relação à irregularidade da bola de três que eles têm. Eles fizeram muitos movimentos para melhorar esse quesito, trazer mais chutadores. De fato, esses chutadores chegaram, mas nem todos estão com um aproveitamento muito bom, então esse é um fator. Mas o que a gente olha da temporada hoje, nesse momento, 14 de fevereiro, se você pedisse para eu apostar entre Cavs e Bucks, hoje eu estaria mais seguro com o Cleveland Cavaliers. Então, concordo contigo nesse sentido. O que para mim falta algo, Léo, é o Miami Heat. Se eu tivesse até num momento mais crítico aqui, olhando só essa temporada, sem esquecer muito do passado recente, eu pensaria até neles como uma zebra, mas é uma das grandes defesas da NBA, top 10, mas hoje é a nona nesse quesito. E um dos 10 piores ataques. Acho que isso diz muito das dificuldades, ano após ano, de como o Miami Heat tem muita dificuldade. Obviamente, chega a playoffs, o Spo consegue ajustar a defesa e consegue colocar um ataque mais dinâmico, e aí todo mundo queima a língua, mas hoje falta um ataque mais consistente para esse Miami Heat conseguir se colocar como disputa de título. Obviamente, é um disco riscado que a gente vê ano após ano, essa mesma reflexão aqui, quando chega os nossos previews de playoffs, mas não consigo deixar de olhar a dificuldade que esse time tem na temporada regular. E se não fosse o Spolstra e não fosse o Heat, eles estariam aqui. Aliás, se não fosse isso, eles não estariam nem na lista, viu? Sendo sincero. Provavelmente. Porque é aquilo, né? É um time, como você falou, ataque muito abaixo, eles têm problemas e sempre parece lidarem com desfalques, né, na temporada. Isso todo ano acontece. Mas o time consegue dar uma virada de chave, parece que o aproveitamento de 3 melhora nos playoffs. O Jimmy Butler fica mais focado, então é um time que sempre tem uma boa defesa. E por isso, projetando nisso, que é um time que a gente espera bastante nos playoffs, aí eu acho que falta essa coisa a mais, né, de poder ter um ataque que não dependa tanto do Jimmy nos playoffs. O Rozier não chegou muito bem, né? Ele teve alguns jogos abaixo, inclusive se lesionou agora. Então, não sei se eles conseguiram dar um salto no ano passado para esse, não conseguiram melhorar muito o elenco, e aí acaba que fica abaixo, projetando que a gente sempre espera bastante de um time que tem Spoelstra. Então, o Heat, pensando que a gente colocava eles ali como sempre um time que nos playoffs vai disputar, vai ser competitivo, vai dar trabalho para um Celtics da vida, por conta disso e não ter conseguido melhorar para esse ano. Eu acho que não é toda a temporada que você vai chegar como zebra e vai ganhar dos principais times, né? Concordo contigo. E agora, Gui, sobrou o nosso querido Phoenix Suns, que é um time aí que nesse último mês acabou tendo uma boa campanha, subiu aí nos Power Rankings. A gente vai falar bastante deles aí no nosso podcast. Já é possível colocar que o Suns vai dar trabalho, Gui? Olha, é um dos times mais quentes da NBA. Acho que desde a chegada do Bradley Beal, eles estão com uma das 4 melhores campanhas da liga.
E aí um time que tem esse talento, é difícil a gente não olhar e pensar na capacidade deles de disputarem. Então, acho que hoje a fotografia é de que vai dar trabalho, sim. Obviamente, não se movimentaram muito ali na trade deadline, no mercado de buyout, mas é um elenco que eu acho que tem seus pontos positivos. E quando você tem Duran e Devin Booker, ambos pontuando quase 30 pontos por partida, é difícil não pensar que eles darão trabalho, pelo menos, né? É um time que vem muito bem, né? E o Bill teve bons jogos recentes, obviamente Kevin Durant, Devin Booker, o Nurkic se encaixou bem nesse time, né? Um pivô bem melhor para o Suns do que era o Ayton. Grayson Allen se mostrou aí um bom reforço também, que acabou vindo ali na troca, né, junto com o Nurkic. Então, eu acho que o Suns hoje se colocou aí como um time que vai dar trabalho, porque tem tanto talento, conseguiu encaixar de fato, ter essa boa sequência, e por mais que às vezes você acabe lidando com uma lesão ou outra, ainda é bastante jogador que pode impactar esse time. Então, óbvio, você pensa não vai dar trabalho, né? Você pensa, principalmente os times mais acima, o Clippers, o Nuggets, com certeza eles não estariam tão confortáveis em uma série contra o Suns. E com certeza não seria tão simples, né? Como foi, por exemplo, na temporada passada, com tinha acabado de chegar o Kevin Durant. Então, acho que o Suns aí é um time que pelo menos vai dar trabalho. Exatamente, Léo. Assim fechamos a nossa relação com 3 candidatos a títulos, 5 equipes que vai dar trabalho e 5 que faltam algo, e 3 ali como zebra. Tô confortável com a nossa relação aqui, Léo. É isso, espero que o pessoal não guarde esse print para um futuro, né, Gui? Não nos cobre. E aproveite aí para deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, compartilhar naqueles grupos de basquete e dê sugestões também de temas que a gente pode abordar aqui na nossa. Que já é tradição, viu, Gui? Tier list. Exatamente. E amanhã voltamos com um podcast, Léo. Também com uma tier list aqui, falando do nosso Power Ranking. Aliás, não é bem uma tier list, mas é meio que classificando aqui as equipes dentro do nosso Power Ranking. Então, semana que vem estamos de volta aqui também com um videozinho. E se você tiver algum tema para sugerir, né, Léo? Estamos abertos a assuntos que vocês queiram ver, não só aqui como o nosso tier list, mas também como algum conteúdo para os videozinhos mais curtos no YouTube, TikTok e coisas do tipo. E podcasts também, né, Léo? É isso, então deixe sugestões, comente aí, como eu falei, deixe seu like, se inscreva no canal. Acho que é o principal que você tem que fazer a partir do momento que você está vendo nossos vídeos. E ajude o Splash Brothers aí a continuar no nosso início de caminhada no YouTube. Exato, Léo. Uma boa quarta-feira para você. Não sei quando você vai subir o podcast, o tier list aqui, o vídeo gravado. Uma boa semana para os nossos amigos e amigas. Ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.